Livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 78, Enxertia Divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 23. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência: sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade da circunstância, o Senhor adota iguais normas para conosco, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia da tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças da carreira do egoísmo, o enxerto da sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. O benfeitor Emmanuel, mais uma vez, vai buscar nas cartas de Paulo as comparações justas, lindas, que o apóstolo criou para desenvolver os seus valiosos comentários nas cartas dirigidas às eclésias. E há 2 semanas atrás, nós vimos que Paulo fala do fermento que dobra a massa, quando ele volta àquela parábola que Jesus disse aos apóstolos. Agora, Paulo fala aos romanos em enxertia. Essa comparação com enxertia, será que tem alguma semelhança com aquela do fermento que leveda a massa? Bom, procurei no Google, o Google que é hoje o substituto, dos antigos e pesados dicionários de papel, que por sinal ainda tenho. E procurei ter uma definição mais precisa de enxertia. Encontrei assim: enxertia,
consiste na união de duas espécies diferentes. Os enxertos são oriundos de partes da planta principal que se deseja propagar, olha que interessante, enquanto que o porta-enxerto geralmente utiliza as sementes. Eu também lembrei que conosco, com nós humanos, há também enxerto de pele, por exemplo, né? Eles colocam um objetivo: desenvolvimento mais consistente e rápido, otimizando o uso da planta e melhorando a qualidade de seus frutos. Bem, acho que essa explicação é suficiente para a nossa comparação que pretendemos fazer, senão nós vamos entrar na área da botânica, da agronomia, que não é o objetivo nosso. Mas Emmanuel, sim, o Emmanuel, ele entra nessa área de botânica e agronomia e faz comparações muito lindas com o conhecimento que ele tem de agronomia e botânica. Diz assim: somos plantas espirituais, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Plantas, vegetais, divino semeador que semeia, faz germinar, aduba e sempre. E depois que a planta floresce, sendo útil, frutifica, vem a colheita, e se a planta frutificou, diz o Emmanuel, o pomicultor, acho que aí paramos um pouquinho de novo. O que ele quer dizer bem com pomicultor? É aquele que trabalha com árvores frutíferas. E vem da palavra pomo, que é uma palavra quase poética, porque quer dizer mais, o pomo é o fruto carnudo. E nós conhecemos muitos frutos carnudos e gostamos. Bem, então Emmanuel diz que o pomicultor procura o aprimoramento da árvore para que a colheita seja farta e proveitosa para todos. E o pomicultor divino usa do recurso do enxerto espiritual de muitos modos. A palestra edificante de um companheiro, um livro amigo, livro, que belo enxerto para nós. Dádivas que parecem insignificantes a princípio. Às vezes, como árvores, as plantas que recebemos como enxerto da árvore principal. Qual a árvore principal? A enxertia do alto, o enxerto da sublimação. Nós rejeitamos a nova seiva. Queremos continuar como somos, mesmo frágeis, florescendo, mas murchando, frutificando parcialmente, até dando ao outro algum fruto que não alimenta. O benfeitor Emmanuel nos lembra que somos árvores conscientes, quer dizer, com independência, para aceitar ou não os elementos renovadores. Temos liberdade para reconhecer a bênção oferecida ou desprezar a enxertia. Penso que há milênios, os espíritos que somos, nós, fomos imunes e rejeitando a união com a árvore principal. Hoje nós começamos os comentários com o texto de Emmanuel. Passemos agora à carta de Paulo. Na carta anterior ele falou do fermento, agora o enxerto. Mas antes da carta, voltemos ao tempo.
antes de Paulo escrever aos Romanos. Tempos até que já foram comentados aqui por nós. Paulo está visitando comunidades fundadas por ele, comunidades entre os gentios, e se sente confortado pela expansão que ele observa em locais ao norte da Grécia, na Antioquia. Ele vai a Tarso, a sua cidade natal, a cidade berço dele. Depois disso, ele foi a Derbe, onde encontrou Eunice e Lloyd. E lá ele sabe dos indícios do trabalho de Timóteo, né? O filho e o neto das duas mulheres. Depois, em Listra, seguindo na companhia de Barnabé, numa noite, após as preces habituais, ele ouve a voz amorosa de Estevão. Assim, Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. Essas palavras de Estevão estão no livro Paulo e Estevão, na página 404, para quem quiser continuar lendo. Assim fizeram os dois, Paulo e Barnabé. Chegaram a Troade, quando Paulo vê aquele macedônio, lembramos, com barrete, e que pede ajuda a ele, foram dispostos a caminhar ou navegar. E encontram Lucas, que lhes facilita a viagem à Macedônia. E nós já conhecemos os acontecimentos. Em Filipos, a casa de Lídia, nós já vimos. Voltamos então, fizemos um retorno bem resumido, para chegarmos a ver, a perceber essa epístola aos Romanos. As palavras de Estevão, Paulo, sigamos adiante. Era necessário, ele pensava, continuar além do que estavam fazendo. Sabe que já existiam agrupamentos cristãos em Roma e deseja intensamente ir ao encontro dos cristãos em Roma. Nós vamos ver agora um pequeno trecho do livro Paulo e Estevão para compreender a razão desta carta que Paulo escreve aos Romanos. Emmanuel assim escreve nessa parte. Novamente em Corinto, o ex-rabino ratificou as suas epístolas, reorganizou amorosamente os quadros de serviço da igreja e no círculo dos mais íntimos não falava de outra coisa senão do grandioso projeto de visitar Roma, no intuito de auxiliar os cristãos já existentes na cidade dos Césares a estabelecerem instituições semelhantes à de Jerusalém, de Antioquia, de Corinto e outros pontos mais importantes do Oriente. Pensou em preparar sua chegada, fazendo-a preceder de carta, na qual recapitulasse a doutrina consoladora do Evangelho e nomeasse com saudações afetuosas todos os irmãos do seu conhecimento no ambiente romano. Paulo empregou alguns dias na redação do célebre documento, concluindo-o com uma carga de saudações particulares e extensas. Foi aí que se verificou um episódio escassamente conhecido pelos seguidores do cristianismo. Assim diz Emmanuel no livro, não é? Febe, grande cooperadora do apóstolo dos gentios, no porto de Cencreia, comunicou-lhe que teria de ir a Roma, em visita a parentes, e se oferecia de bom grado a levar o documento destinado a iluminar a cristandade
póstera, quer dizer, a cristandade que viria depois. A carta segue com Febe, mas a viagem foi adiada. Essa viagem só se realizou depois, em tempos difíceis, depois da prisão em Jerusalém, em Cesareia Marítima, quando Paulo apelou a César como cidadão romano que era e foi conduzido a Roma no navio. E já estudamos como essa viagem de Paulo a Roma foi acidentada, com temporais, com naufrágio, até que chegaram à ilha de Malta. Mas antes de chegar à capital, Paulo é recebido pelas igrejas já instaladas e que já haviam lido a cópia da epístola que ele escrevera aos romanos. Alegria e emoção para o missionário e para os cristãos na Itália. Na carta, Paulo escreve sobre o seu propósito de anunciar a mensagem do Cristo. Então ele diz: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. O que era isso? Uma mensagem espiritual a eles. Comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. No capítulo 11, de onde Emmanuel traz essa epígrafe que já lemos, no capítulo 11, no versículo 14, nós lemos assim: para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, quer dizer, incitar a estimulação, a superação, os de minha carne. Quem eram os de minha carne? Os judeus. Ele continua: e salvar alguns deles. Deles quem? Dos judeus. Quais são alguns deles também? A resposta vem no versículo 23, a epígrafe que Emmanuel coloca: se não permanecerem na incredulidade, quem são os que não permanecerem na incredulidade? Aqueles que seguem a lei restrita, rígida, mosaica. Então, aqueles que permanecerem na incredulidade, que não permanecerem, serão enxertados. Receberão o enxerto, a parte principal da planta, a parte espiritual que o Cristo oferece aos judeus e como ofereceu depois, através dele, através de Paulo, aos gentios. E conclui Paulo no versículo: porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Os judeus receberam a enxertia trazida pelos profetas e não permitiram que a árvore judaica fosse fiel à união com a mensagem do Cristo. Mas Deus, o Pai, oferece novo enxerto, novo levedo para fermentar a massa. E desta vez, como escreve Paulo aos Romanos, lá nos anos 55, 57, Paulo escreve: poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Quem somos nós? Aqueles do Antigo Testamento? Do Novo? Os atuais? Que recebem novamente o enxerto?